França, o primeiro destino turístico a nível global. O país recebe milhares de turistas todos os anos. Uma das maiores potências mundiais e, mesmo apesar de tudo isso, é um dos países mais endividados da Europa. Ficou curioso para saber como a França fez para sair de um estado tão próspero para ter uma dívida externa maior que a de países subdesenvolvidos? Será que ela conseguirá ser rica novamente? Veja nesse vídeo como essa nação conquistou e mantém o título de potência mundial apesar de todos esses problemas. Membro ativo da famosa União Europeia, compreende marcas notórias desde o setor automobilístico até a indústria de cosméticos. O país é considerado uma das maiores potências mundiais nos dias de hoje, mas em 2020, devido à pandemia de Covid-19, a França sofreu uma das quedas mais duras entre os países da União Europeia. No entanto, antes mesmo do coronavírus, o país já possuía uma das maiores dívidas públicas e privadas da União, assim como enfrenta uma taxa de desemprego elevada e uma fraca competitividade. Nesse vídeo, vamos ver como a França se tornou um dos países mais ricos do mundo, como se converteu em uma figura de autoridade a nível global, como conquistou e mantém o título de uma das maiores potências mundiais, mas está seguindo um caminho que talvez a levará a um colapso econômico. França está se tornando um país que possivelmente entrará em crise econômica. Veja mais nesse vídeo. França é considerada uma das maiores potências mundiais, ocupando o 7º lugar no ranking global. Porém, devido ao crescimento da Índia, o país perdeu uma posição de 2018 para 2019. É o rumo-alvo de milhares de turísticos todos os anos, graças às suas incríveis cidades, como Paris e Marseille, além de sua culinária e cultura incomparáveis. Por isso, o país é visto como o primeiro destino turístico a nível mundial, o que torna a indústria do turismo um componente importante para a economia francesa. Afinal, o que faz da França um país potência? Bem, antigamente, esse termo era utilizado para aqueles países que possuíam uma economia marcante, aqueles que tinham influência política e militar destacadas. Com o passar dos anos, essa definição se tornou muito obsoleta, porque no final das contas, estamos no século XXI. Esperamos que não haja mais a necessidade de um poderio militar para guerras mundiais. Atualmente, podemos definir uma potência mundial aquele país que possui grandes indústrias, forte influência política, economia avantajada, alta qualidade de vida, baixa taxa de desemprego, baixa taxa de inflação e que seja tecnologicamente avançado. Quando uma nação apresenta esses critérios, ela poderá desfrutar da qualificação de potência mundial, como é o caso da França, uma vez que contempla todos esses requisitos. Desde o início, a economia da França sempre foi associada à sua demografia, e no século XIX, sua população crescia em um ritmo muito lento, causando uma baixa no comércio interior e, no comércio exterior, o país não tinha muito espaço, uma vez que o Reino Unido dominava a maior parte do mercado estrangeiro. Como se não bastasse essa estagnação demográfica, o país possuía outras desvantagens, como uma rede de transportes embrionária que não alcançava todo o país. Além do fato de que, enquanto outros países aproveitavam da chegada da Revolução Industrial, no começo do século XVIII, a França só foi conhecer essa inovação na segunda metade do século XIX. Essa experiência tardia ocasionou uma instabilidade do país, já que a matéria-prima mais cobiçada nesse período era o carvão, por conta da Revolução, e para o azar da França, ela consumia uma quantidade muito maior da que produzia, necessitando importar o produto de outros países. Porém, no final do século, a França se tornou um país próspero e poderoso, tendo ultrapassado o poder econômico da Inglaterra e continuado a expandir suas perspectivas graças ao enfoque no setor agrícola, que fez sua economia crescer em média 1,2% anualmente. E com a introdução de algumas inovações agrícolas, como as máquinas, o país elevou o seu poder aquisitivo, provocando uma independência industrial favorecida pelo amadurecimento de rede de transportes, que entre 1815 e 1848 triplicou, garantindo o abastecimento das indústrias em região nacional. Em virtude dessa onda de prosperidade, Paris se destacou como centro internacional de finanças, sendo superado apenas por Londres.
Com esse crescimento abrupto, os bancos se converteram em agências de financiação que disputavam para investir em grandes projetos franceses. Financiaram a construção de ferrovias, companhias de jornais, iluminações urbanas e muitos outros programas. Nessa época de bonança, o setor industrial obteve um forte crescimento, marcado, por exemplo, pelo aumento de 37% na produção de carvão do país, visto que entre 1790 e 1820 o país não superava 2 milhões de toneladas produzidas. E em 30 anos depois, com esse crescimento, a França começou a produzir equivalente a 5 milhões de toneladas de carvão. Como tudo possui altos e baixos, em 1880 a França gerava 10% da produção mundial. Porém, ao entrarmos no século XX, seu poder econômico foi gradualmente enfraquecido por políticas econômicas ruins e baixo crescimento em seu desenvolvimento agrícola. No século XX, as guerras mundiais produziram resultados econômicos desastrosos para ambas as partes, e não só para quem perdeu. Demorou muito até o país conseguir reparar todas as suas perdas materiais causadas pela guerra, porque as batalhas e bombas provocaram uma destruição desmedida. Estima-se que 1.200.000 edifícios foram destruídos ou danificados, mas com a reconstrução gradual e a esperança de futuro, o país obteve uma explosão de natalidade. Assim, com esse crescimento abrupto, o país se viu na oportunidade de modernizar sua economia. Essa brecha deu espaço para a nacionalização de setores-chave, como o transporte aéreo, as seguradoras e energia, em 1945, o que acabou mudando o conhecido estado de bem-estar. No ano seguinte, o país iniciou a planificação da economia, empreendida pela criação do Comissariado Geral. O primeiro plano de modernização abordava as atividades básicas, com objetivos amplos, como a construção de vivendas, investigações científicas, indústrias de transformação e muitos outros temas foram desenvolvidos. Durante a década de 1950, a criação da União Europeia, com a França como membro fundador, proporcionou mais investimentos e facilitou as exportações, trazendo um milagre econômico para o país. No entanto, durante a década de 1980, foi quando o país começou a enxergar seu relativo declínio econômico e nem mesmo com a introdução da moeda única, o cobiçado euro, em 1999, a França não conseguiu recuperar completamente sua soberania. Em 2005, a dívida pública francesa ultrapassava 60% do PIB. A taxa de atividade dos franceses é inferior à de outros países desenvolvidos, devido à entrada tardia dos jovens na vida ativa, 22 anos em média, a redução da idade de aposentadoria, que é 57 anos, e a baixa taxa de emprego da população em idade ativa, além da redução legal do tempo de trabalho para 35 horas semanais em 2002. O crescimento do PIB per capita francês tem sido inferior ao de outros países nas últimas décadas. A forte oposição social contra as reformas do mercado de trabalho impediu o governo de tentar reanimar a economia à custa da segurança do trabalhador. A França está passando por uma transição de uma economia moderna e desenvolvida, com uma presença governamental significativa, para uma em que o mercado não é regulamentado. O governo privatizou várias grandes empresas, bancos e seguradoras. Apesar de que ainda tem uma forte presença em alguns setores, como energia, transportes públicos, defesa e indústrias. As telecomunicações estão cada vez mais abertas à competição. A carga tributária é uma das mais altas da Europa, quase 45% do PIB. Em 2017, o endividamento do setor público atingiu 98% do PIB e o endividamento do setor privado, 130% do PIB. Em 10 anos, a dívida das empresas francesas aumentou 750 bilhões de euros. Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, a França sofreu uma das contrações econômicas mais difíceis entre os países da União.
De acordo com estimativas do FMI, o crescimento do PIB contraiu cerca de menos 19% anualmente no segundo trimestre de 2020. Em 2020, a França foi um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19. As autoridades implementaram 2 medidas de quarentena estrita em março e outubro, e o orçamento foi alterado várias vezes para se adaptar à crise. Um pacote abrangente de apoio emergencial foi adotado, com o foco de ajudar as famílias e empresas, conservando empregos e fornecendo liquidez. Como resultado dessas medidas de apoio e de queda das receitas, o déficit orçamentário aumentou para menos 4,5% do PIB em 2020, de menos 2% do PIB em 2019, e deverá permanecer alto em 2021, com menos 4% do PIB, e em 2022, menos 3,8% do PIB, de acordo com o FMI. A dívida pública, que já era uma das mais elevadas da área do euro, passou de 98,1% do PIB em 2019 para 118,7% do PIB em 2020, e prevê-se que corresponda a 118,6% do PIB em 2021. E as estimativas dizem que em 2022 chegará a 120% do PIB. Além do prolongamento da crise da saúde em 2021, a França enfrenta outros desafios estruturais: desemprego estruturalmente alto, competitividade fraca e dívida pública e privada altamente elevadas, e as altas taxas de desemprego, especialmente entre os jovens. Pessoal, se vocês curtem temas de vídeo como esse, onde eu exponho a história geral e econômica de um país, compartilhe o vídeo com seus amigos, porque eu estou pensando em fazer uma playlist dedicada a apenas temas como esse. Estou com umas ideias aqui e vai ser incrível. Eu quero que vocês façam parte disso. Compartilhe o vídeo com seus amigos, porque assim eu vou saber que vocês querem mais vídeos como esse. E por fim, eu deixo uma pergunta para vocês. Quais países vocês gostariam de conhecer melhor? Vou selecionar os melhores comentários. Espero ter ajudado em sua jornada.